foi a única igreja que a pastora me olhou de uma forma diferente. Ela me olhou como filha, ela me olhou como eu seria lá na frente. Ela não me viu como eu era. O Senhor sabe do sonho, do desejo que eu tenho de ter um casamento feliz com um homem de Deus, com um homem que vá comigo para a igreja, que ame a Deus mais do que a mim mesma, um homem que ame fazer a obra de Deus e que faça a obra de Deus do meu lado, de ter uma família alicerçada, de ter um esposo. Mas se o Senhor não tiver isso para mim, se não for de Deus, eu não quero, Senhor. Eu fui bem clara com Deus. E amém. E fui dormir. E nessa noite eu tive um sonho. E ele, pela quarta vez, novamente, depois de um tempo, ele saiu de casa de novo. E dessa vez foi a vez mais difícil, porque... Olá, amados e amadas. Meu nome é Sheila Ribeiro. Eu sou cristã. Eu vim aqui contar o meu testemunho para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida, na minha trajetória, desde que eu nasci até os dias de hoje. Eu vou tentar resumir e eu quero começar, para não me alongar, antes de eu nascer, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe. Tudo que eu vou contar aqui é para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero dizer que hoje Ele restaurou a minha vida, restaurou a minha mente, a minha história, a minha família. E eu quero colocar aqui também que todas as pessoas ao meu redor que fazem parte dessa história, que Deus também já mudou e ainda está transformando a vida dessas pessoas, amém? Então, quando eu estava na barriga da minha mãe estava já com a gravidez avançada e o meu pai, ele não desejava o meu nascimento. Eu fui rejeitada desde o ventre pelo meu pai, ele não queria que eu nascesse. Então a minha mãe me contava que depois que eu estava grande, ela me contava que meu pai, ele chutava a barriga da minha mãe e quando eles brigavam, ele agredia, fazia algumas agressões. Antes mesmo de o meu pai, antes mesmo de eu nascer, o meu pai já tinha abortado à força um irmão antes de mim. Ele levou a minha mãe na farmácia. Naquela época tinha algumas farmácias que clandestinamente faziam uma injeção que abortavam o bebê. E ele levou a minha mãe à força. E no meu nascimento, quando minha mãe estava gestando, ele também tentou, mas ela não permitiu que isso acontecesse. Eu creio que foi Deus. Assim que eu nasci, com 14 dias de vida, eu tive uma pneumonia muito forte, segundo os meus pais. Eles disseram que eu já estava sem respirar, já estava sem vida, já estava com a boca toda roxa e o meu corpo já havia desfalecido. E eles pararam no meio do caminho, porque eles moravam no interior, numa cidade onde tinha um hospital, era muito longe. O médico mesmo da cidade pequena já tinha dado como caso perdido. Ele falou: corram, porque ela não vai resistir. E pode ser que ainda vocês correndo ainda não consigam reverter a situação. E o meu pai correndo, eles acabaram parando no meio do caminho, era mais ou menos uns 100 quilômetros dali. E eles entregaram a minha vida, fizeram uma oração, porque a minha mãe disse que eu já estava morta. E ali eles fizeram uma oração, dizendo que quando eu fosse maior, eu agradeceria, né, a Deus, que eles iriam me contar, e eu agradeceria a Deus pelos seus grandes feitos na minha vida e pela cura. E chegando lá, o médico tentou reanimar e, para a glória e honra do Senhor, eu estou aqui, né, contando essa história para vocês.
Na minha infância, os meus pais, eles brigavam muito. Eu passei a infância toda praticamente com guerras muito fortes dentro de casa. Eles se agrediam, era muita gritaria e eles não davam a devida atenção, mas porque eles também foram criados dessa forma, eles não entendiam. E eu entendo que quando nós temos um lar totalmente disfuncional e uma família desestruturada, muitas pessoas elas não têm como passar o amor de Deus para frente porque elas não receberam. Então eu entendo perfeitamente que na vida dos meus pais eles não tiveram uma boa educação, não tiveram uma oportunidade de conhecer a Cristo, de nascerem num lar estabilizado, num lar cristão, cheio de amor. E eles sofreram muito na sua infância. Eu quero enfatizar aqui que a infância deles também foi muito difícil, então eles não conseguiam realmente transmitir outra coisa. E hoje eu quero deixar bem claro que eu tenho um relacionamento excelente com os meus pais. Perdoei já há muito tempo. Mas esse testemunho, como eu já disse, é para a glória e honra do nome do Senhor, para mostrar para vocês e falar para vocês que Deus, Ele tudo pode, Ele transforma vidas, assim como vocês vão ouvir a minha história. Ele me transformou. Ali no início, quando eu tinha uns 7 anos, foi quando eles se separaram definitivamente, porque até então eles iam e voltavam, brigavam, voltavam, se separaram várias vezes e realmente era muita briga dentro de casa. Eu tenho talvez uns 3 ou 4 momentos que eu me lembro que nós tivemos um momento bom, familiar, que foi agradável. Eu tenho lembranças muito ruins da minha infância, né, até aos 7 anos de idade, que foi quando eles se separaram definitivamente. A minha mãe, ela nos abandonou, eu e meu irmão, meu pai. Ela disse que já não queria mais ser esposa, ser mãe, ela não queria mais os filhos. Isso ela falou na minha frente, na frente do meu irmão. E ela disse: eu não quero mais vocês, eu não quero mais eles, como se a gente não estivesse ali. E eu não quero mais cuidar de vocês. Então, meu pai, ele nos levou, nos criou, eu e meu irmão. Foi um excelente pai, ele cuidou muito bem de nós. E a minha mãe, durante muitos anos, ela simplesmente nos abandonou, ela nunca foi atrás. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu mesma fui atrás dela. E algumas vezes ela queria curtir a vida. Segundo ela, dizia que ela queria aproveitar, porque a minha mãe veio de uma cidade do interior, então quando ela veio para a cidade, ela se deslumbrou com tudo aquilo que ela não tinha acesso com o mundo e acabou abandonando a família e vivendo uma vida de promiscuidade e sem os filhos. Depois disso, a minha adolescência foi muito conturbada, porque eu me tornei muito rebelde, eu não respeitava o meu pai, que tentou de todas as formas cuidar muito bem de nós. Ele colocava a gente nas melhores escolas, até em psicólogo ele chegou a nos levar. Nós tínhamos uma vida muito boa, financeiramente, razoavelmente muito boa. E meu pai, com aquilo que ele tinha, ele tentava de todas as formas nos dar uma vida melhor possível. Mas quando eu cheguei nos meus 12 ou 13 anos de idade, o meu irmão, ele já tinha alguns problemas também, porque como ele era 3 anos mais velho que eu acredito que ele lembra muito mais, ele viveu muito mais essas dificuldades dentro da família, ele viu muito mais coisas. Eu
acredito que como eu era muito bebê, ainda muito pequena, quando as brigas começaram, eu não lembro de muita coisa. Ele participou com certeza de mais coisas. E isso afetou muito o caráter do meu irmão. E ele cresceu a partir dos 16 anos de idade, com muitos problemas e acabou conhecendo as drogas. E quando ele tinha 16 anos de idade, eu tinha por volta de 13 anos, ele me ofereceu maconha dentro de casa a primeira vez. E ali foi o estopim mesmo para começar a minha vida também a desmoronar. Já havia, claro, algumas disfunções psicológicas, né? Eu tinha alguns traumas, porque eu lembro que quando eu era criança, eu via todos os meus amigos, né, as famílias com as mães, e eu não entendia por que a minha mãe não me amava, e por que ela não me queria, por que ela me rejeitava, e por que ela não estava ali. Então era muito difícil para mim, eu me sentia inferior às outras meninas, às outras crianças. Eu entendia que a minha família era uma família totalmente diferente, que era uma família que algo estava muito errado ali. Eu não sentia falta dela porque eu tive uma convivência ruim. A minha mãe, logo depois que eu nasci, segundo relatos que eu ouvi mais tarde, ela me batia mesmo quando eu era ainda bebezinha, que meu pai chegava em casa e meu pai ele não me batia, apesar de ele não ter o que ele relata é que quando eu ia nascer, ele não queria ter um filho porque ele já sabia como a minha mãe era. Então ele não queria ter um filho com ela porque ele já sabia dessa dificuldade dela, né? E ele acabou, depois que eu nasci, cuidando muito de mim, me amando muito. E a minha mãe, ela descontava a raiva, a ira, porque ela foi criada de uma forma muito... Ela apanhou muito dos pais. A minha mãe, ela trabalhava na roça, né? Com 7 anos de idade, ela acordava às 4 horas da manhã, sem calçado, não teve um brinquedo para tirar leite das vacas no inverno do Paraná, que é muito frio, e congelava os pés, e ela foi criada dessa forma. Então ela, de alguma forma, ela descontou isso muito em cima de mim, porque eu era uma menina e talvez ela visse em mim uma menina bem cuidada, bem tratada pelo meu pai, né? As circunstâncias eram diferentes e eu percebi até mais tarde que isso gerou uma raiva nela, porque ela não teve a infância, uma infância boa. Então ela me batia muito, eu não sei o motivo que ela descontava essa raiva mais em cima de mim mesmo, do meu irmão também, mas era mais comigo. E ela puxava os meus cabelos, eu não tinha momentos, até os 7 anos eu não podia brincar. Eu ia para a escola de manhã e à tarde, quando eu ficava com ela, a tarde toda ela lançava palavras de maldição e o tempo todo era assim a minha vida. E até os 7 anos de idade foi assim. Depois, quando eu cresci, né, na adolescência, isso tudo eu creio que veio à tona. E eu fui para um mundo muito obscuro, para o mundo das drogas. Eu comecei a me envolver com pessoas. No início eram só as colegas de escola e começaram a usar drogas dentro da escola e se envolver cada vez mais, mas a partir daí eu me envolvi com companhias muito piores, com más companhias, e eu creio que Satanás e seus demônios, ele é astuto. Assim como existe o reino da luz, existe o reino das trevas, e creia, porque ele existe, e eu sofri muito nas garras de Satanás. Dali
foi só ladeira abaixo quando eu comecei a me envolver com pessoas ainda piores, e Satanás foi enlaçando a minha vida para que eu fosse para realmente o fundo do poço. Então eu quase cheguei nesse lugar. Eu tinha uma vida de prostituição, de drogadição, uma vida de... Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. Como eu cresci com o abandono e com a rejeição, todos os relacionamentos que eu tive com homens, eu me relacionava com homens, talvez procurando um amor. Nessa época, o meu pai, ele supria todas as nossas necessidades, mas ele se afastou de mim e começou a não falar comigo, e um tempo depois, antes de acontecer ainda essa parte pior, meu pai começou a viajar muito, e o meu irmão, como já tinha problemas com drogas, ele me batia muito em casa, me perseguia, e eu comecei a ficar uma pessoa, uma jovem cada vez mais problemática, e larguei os estudos. E logo eu engravidei do meu primeiro filho. Eu fiquei grávida e até 1 ano mais ou menos do meu filho eu cuidei dele, mas eu fui uma mãe muito... eu sentia ainda dentro de mim muita raiva, então eu não era uma boa mãe também. Eu não tinha o amor de Deus, eu não conseguia transmitir para o meu filho o amor verdadeiro que uma mãe deve cuidar do seu filho. Então ali passou-se 1 ano, eu amamentei meu filho e eu passei a ter saudades da vida que eu levava. Nesse momento eu já estava com 17 anos, eu já tinha parado de estudar e a minha vida estava... eu não conseguia enxergar que a minha vida não estava totalmente destruída, porque eu tinha um filho. Eu acabei, nessa época, teve um dia que eu estava no telefone público. Naquela época existia o orelhão, hoje em dia quase não existe mais. Quem é mais jovem provavelmente não vai nem lembrar, né? Porque hoje em dia não existe mais. Mas tinha o orelhão, que era o telefone público. Eu estava fazendo uma ligação e eu recebi um convite de um irmão da igreja, da igreja evangélica, e entregou para mim um cartãozinho e falou para mim: olha, Jesus, ele transforma as nossas vidas, e eu gostaria de te convidar, de fazer um convite para que você, a hora que você quiser vir na igreja, você está convidada e tal. E na frente dessa igreja eu passava às vezes, eu comentei com esse irmão e eu falei: eu já passei na frente dessa igreja e eu ouço os louvores. Quando eu passo lá na frente, eu tenho muita vontade de entrar. E eram realmente muito bonitos os louvores e me tocava quando eu passava na frente da igreja. E passou-se um bom tempo depois daquele convite. Um dia aconteceu algo muito ruim na minha vida. Eu peguei o meu filho, eu lembro como se fosse hoje, num dia de chuva, e eu fui para a igreja a primeira vez. Lá tinha um pregador de fora, era um americano, e estava sendo traduzido aquilo que ele pregava. E ele disse que tinha alguém ali que estava duvidando daquilo que ele estava falando naquele exato momento, e essa pessoa era eu. E eu entendi que era comigo, porque eu tinha acabado de pensar, que eu falei: se for Deus mesmo que está falando, e ele estava revelando curas, pessoas que estavam sendo curadas ali, milagres estavam acontecendo. E eu estava duvidando no meu coração, porque até então eu tinha vivido só... a maioria das coisas que eu tinha vivido na minha vida era só decepção, coisas ruins. E eu pensei nisso naquele momento, que eu estava duvidando. E ele disse: nesse exato momento tem uma pessoa que ela está duvidando de que o que está acontecendo aqui é realmente Deus, e você pediu que, se fosse de Deus mesmo, que o Senhor iria revelar isso também.
E assim o Senhor falou comigo a primeira vez e eu fui chorando lá pra frente. E eu aceitei Jesus na minha adolescência várias vezes, porque eu não entendi o que era aceitar Jesus. Para mim, como eu vim de uma igreja, uma família católica, não praticante, eu acreditava que eu já tinha Jesus no meu coração e que cada vez que pediam para eu ir aceitar Jesus, eu ia algumas vezes. Então eu aceitei Jesus várias vezes, eu não entendi que era uma decisão e precisava haver uma transformação de vida, que era uma entrega completa, que era uma transformação de vida e que eu precisava ali mudar em algumas coisas, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele foi mudando aos poucos. Foi quando eu conheci o José Carlos, que é o meu ex-marido. Nós nos conhecemos aleatoriamente através de um colega que estavam trabalhando, e a gente se conheceu e ele começou a se aproximar de mim e ele falava muito da palavra de Deus para mim. Deus usava a vida dele, e a minha mãe também nessa época já havia se convertido, nós estávamos mais próximas, nós havíamos também nos perdoado, né? E Deus começou a estreitar a minha relação com a minha mãe novamente. Eu até morei com ela durante esse período onde eu me envolvi com drogas, e a minha mãe já estava diferente porque ela já conhecia Jesus e ela orava por mim. Ela orava, ela ungia os meus pés e dizia: esses pés, eles não vão mais pisar em trevas, nesses lugares obscuros onde a minha filha tem andado. Essa boca já não vai mais. Eu bebia muito, eu usava muita droga e eu chegava em casa e desmaiava. E eu me lembro dela orando e ungindo a minha boca, os meus pés. Ela dizia: essa boca vai ter nojo do cigarro, vai ter nojo da bebida. E a minha mãe, ela se tornou uma mulher de muita fé, para a glória e honra do nome de Jesus. E para que Deus entrasse na minha vida, foi muito necessária as orações dela, a intercessão dela. Então ali Deus foi transformando a minha vida. O José Carlos, ele tratava muito bem meu filho, e eu vi ali que ali poderia também ser um escape. Ele me pediu em casamento e eu queria realmente sair de casa. Eu não entendia o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu lembro que eu me afundei muito nas drogas, na cocaína, e eu chegava em casa e me mordendo toda, e eu não conseguia dormir nas madrugadas e me sentindo muito vazia, aquele vazio. E eu já tinha algumas vezes ido na igreja, antes mesmo eu não sabia como orar, mas eu lia de vez em quando a Bíblia, eu buscava em vários outros lugares Deus, em alguns livros, algumas coisas de autoajuda, talvez até o espiritismo ou algumas outras coisas que as pessoas traziam, né? Um estudo católico sobre anjos, várias outras coisas. Já chegaram a me dar patuá, e eu estava buscando Deus, e Deus sabia. E pela nossa fé, Deus honra, por mais que a gente busque em outros lugares, em outros deuses. Eu acredito que Deus, ele é misericordioso, e quando nós estamos realmente com o nosso coração, com a intenção de buscar o Senhor, ele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. E ali eu entrava em casa, e para o meu pai não escutar, eu não queria trazer vergonha, tristeza para o coração do meu pai. Eu lembro que eu colocava uma toalha e mordia a toalha, e eu chorava muito de soluçar, e para o meu pai não ouvir eu chorar na madrugada, e o quanto eu estava sofrendo, porque eu sabia que ele ia sofrer também. Então eu mordia aquela toalha e eu orava, e eu comecei a falar: Deus, eu não sei como, Senhor, mas transforma a minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje esse encontro.
foi até antes de eu ir na igreja, foi um encontro verdadeiro com Jesus, eu drogada dentro do meu quarto. E naquela situação Deus ouviu o meu clamor e Deus começou a fazer essas coisas sem eu perceber. E teve uma certa vez que eu ia num lugar, todo final de semana que eu frequentava, eu ia para beber, eu ia para usar droga, me encontrar com aquelas pessoas, né, que estavam num caminho mau, a roda dos escarnecedores, e eu ia para aquele lugar todo final de semana. E abandonava o meu filho muitas vezes, isso antes de eu conhecer, né, o José Carlos. E quando eu cheguei nesse lugar, tinham alguns jovens evangelizando. Eu não sabia que eles estavam evangelizando, eu nem sabia o que era evangelizar. E eles vieram e falaram para mim assim: você aceita uma oração que a gente faça? Então repete com a gente, né? E ali eles fizeram um apelo, uma oração de entrega. Eu aceitei Jesus verdadeiramente ali porque eu fiz com sinceridade aquela oração, mas eu não entendi a intensidade do que estava acontecendo ali. Porque quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus Cristo, Ele se encarrega de nos libertar, de nos transformar e fazer tudo novo na nossa vida. Eu me emociono de falar porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele me viu naquele charco de lodo, naquele lamaçal que eu estava. E Ele me escolheu porque eu não tinha condições nenhuma de me aproximar de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E ali o Espírito Santo tocou na vida daquele rapaz, eu fiz aquela oração. E foi a partir dali que a minha vida começou a mudar. Na verdade, no início começou a piorar muito, muitas coisas ruins começaram a acontecer e aquilo foi quebrantando meu coração cada vez mais para Deus. E eu acabei me casando com esse homem. E eu vim do mundo, então eu vim muito machucada, eu precisava muito de libertação. E apesar de eu começar a ir na igreja, eu comecei a ir frequentar a igreja mais vezes, eu fiquei grávida da minha filha, do meu segundo filho, que era, né, a Maria Eduarda, o meu filho mais velho é o Cristiano. E nessa época eu entendi, e o Espírito Santo começou a me constranger, que eu precisava ser mãe. E eu já estava nessa decisão de casar e mudar de vida justamente para cuidar do meu filho, que nessa época ele já estava com 3 aninhos mais ou menos, então foi mais ou menos uns 2 anos ali que eu não fui uma boa mãe, né? Abandonava o meu filho, fazia muitas coisas erradas, eu estava muito conturbada, eu não conseguia enxergar, estava cega. Mas eu comecei depois que eu casei, a buscar a Jesus Cristo verdadeiramente, apesar de ainda ter muitas marcas do passado. Eu era uma pessoa muito irada, como eu vim desse abandono, dessa rejeição, e eu já tinha sido rejeitada pelo pai do meu primeiro filho, sofri um longo período, né, mais rejeição e mais abandono. Eu estava muito fragilizada, então eu acreditava que todas as pessoas que se aproximassem de mim, elas iriam me abandonar, né? Mas o Senhor, Ele nunca nos abandona, e Ele nunca me abandonou. Em nenhum desses momentos, o Senhor olhou para mim com olhos de amor e me envolveu nos seus braços de amor, e Ele transformou a minha história. Ali, logo depois que eu casei, eu comecei a reproduzir todas as brigas que os meus pais viviam dentro de casa, e consequentemente o meu marido também,
porque ele também veio de um lar disfuncional. E depois eu tive mais um filho, o Cauã. Nós vivemos momentos, sim, muito bons, mas Satanás destruiu. Eu acredito que também tudo na nossa vida tem um tempo certo, um momento certo, e o Senhor tem escrito na palma das suas mãos. Basta a gente querer com que Ele faça a restauração na nossa vida. Então, nessa época, eu não tinha tanta sabedoria, não sabia muito bem como orar, e eu era muito nova e tinha vindo, né, do mundo totalmente obscuro, então eu não sabia como ser uma boa esposa, como ser uma mulher sábia, como vigiar. Eu não tinha uma vida de oração, uma intensidade e na presença de Deus, mas eu creio que tudo que aconteceu precisava ter acontecido da forma como aconteceu para eu estar. Já vou contar para vocês o que Deus fez a partir daí. Foi quando eu me separei do meu esposo, eu estava muito confusa, e hoje eu costumo dizer assim que eu deveria ter ficado, mesmo na separação, ficado firme com Jesus, mas eu acredito que ainda no meu coração eu ainda tinha saudades do mundo, das coisas do mundo, ainda não estava completamente liberta, ainda não queria Jesus verdadeiramente, que aquilo que eu estava vivendo era apenas uma fachada. Mas eu orava muito, sempre eu pedia para Deus com muita intensidade. Eu dizia: Senhor, eu quero ser uma pessoa constante, porque eu não conseguia ser constante. Uma hora eu estava firme na igreja e eu comecei a cair e voltar algumas vezes para algumas práticas do passado. E quando eu me separei, eu me afastei do Senhor, me afastei da igreja, e aí foi um caos, porque destruiu totalmente, desestruturou a família, os filhos, e é um arrependimento, o pior arrependimento que eu tive de todos, a pior experiência, porque realmente ali eu fiquei 4, 5 anos afastada do Senhor. E nesse período todas as coisas começaram, aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Deus tinha me dado um trabalho, eu estava voltando a estudar, Deus estava reestruturando a minha vida. Eu não enxerguei tudo aquilo que Deus tinha feito, e eu acabei abandonando o Senhor, porque Ele, volto a dizer, Ele nunca nos abandona. E nesse período eu não cheguei a ficar no mesmo nível ruim que eu estava antes de conhecer Jesus. Deus nunca permitiu eu chegar no fundo do poço como eu estava antes, graças a Deus. Mas eu voltei a praticar algumas coisas ilícitas. Eu comecei a beber bem menos do que antes. Eu era quase uma alcoólatra, e nessa época eu voltei a beber de novo, frequentar o mundo, lugares, né, baladas, e nessa época eu me envolvi muito com... eu gostava muito de andar de moto, eu ia muito em encontro de moto, e nisso eu acabei me envolvendo com outro homem e tive um relacionamento onde eu sofri muito, porque quando nós estamos longe do Senhor, a gente fica vulnerável e a gente fica cego espiritualmente, a gente não enxerga muitas coisas. Então eu sofri muito na vida eu sofri muito através da vida desse homem. Eu creio que Satanás ali usou a vida dele para realmente me destruir. Eu me apaixonei perdidamente, e até hoje eu não entendo como isso aconteceu, mas eu sei que foi espiritual.
Satanás tem as suas formas de nos prender, nos aprisionar, também na vida sentimental, né? Às vezes a gente está num relacionamento onde há abusos psicológicos, onde há traições, onde nós não estamos realmente felizes, mas a gente fica ali porque Satanás nos prende e prende o nosso sentimento, não nos deixando ser feliz verdadeiramente. Então ali eu passei 5 anos dessa forma e eu sabia, eu tinha vontade de voltar a frequentar a igreja, ir na igreja de novo, mas eu sabia, eu queria o pecado nessa época, então eu sabia que a hora que eu entrasse na igreja eu não ia resistir, porque aquela paixão ainda estava guardada dentro de mim, no meu coração, porque eu tinha me apaixonado por Jesus Cristo. E eu me sentia muita culpa, muita vergonha, mas eu não ia na igreja porque eu sabia que a hora que eu fosse, eu sou uma pessoa muito intensa, eu sabia que eu me entregaria de verdade, mas eu tinha muito medo de mim mesma, de não conseguir ser firme com o Senhor, porque eu sentia que eu já tinha decepcionado o Senhor várias vezes e antes disso tudo acontecer, de eu me desviar e me afastar, eu pedia para Deus que eu queria ser uma pessoa firme no Senhor, não queria ficar como um palanque no banhado, né? Vai para um lado, vai para o outro, uma hora tá firme, outra hora não está. Então, a partir dali, desse sofrimento todo, o Espírito Santo sempre me chamava. E eu comecei a sentir cada vez mais forte. Foi quando eu tive muitas decepções com esse homem. Foi um relacionamento que eu sofri bastante. Eu tinha me entregado, porque nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Porque assim, quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus e vive para Deus, a gente primeiramente não é enganado e não são outras pessoas, as outras coisas que precisam estar no lugar de Deus, porque essas coisas roubam o lugar de Deus e nós ficamos perdidos. Então eu percebi que eu precisava largar daquela vida, daquela pessoa, de tudo que eu estava vivendo e voltar para Jesus. E passei a alguns lugares, eu passei por algumas igrejas, na frente das igrejas eu comecei a sentir muitas saudades e naquele sofrimento todo, que os meus filhos já tinham se afastado de mim, o Senhor permitiu por alguns meses os meus filhos estarem longe, o meu filho mais velho saiu de casa, e minha família estava toda desestruturada e eu comecei a perder tudo aquilo que Deus tinha me dado. Deus tinha me dado várias coisas materiais, as espirituais todas eu já havia perdido, né? Que é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, que é algo de mais importante que nós podemos ter nessa vida por toda a eternidade, é o Senhor. E ali eu já havia perdido a presença dele, eu já estava assim uma pessoa totalmente aquela ira, aquela raiva já tinha voltado, era uma pessoa arrogante e ali até com meu pai eu acabei discutindo com meu pai, nós tivemos algumas desavenças. Então por um bom período o Espírito Santo ficou me chamando, falando comigo. Até então veio uma amiga da igreja que fazia muito tempo que a gente não se via e ela foi até o meu trabalho e falou para mim que eu sabia que eu estava agindo errado e que eu sabia que eu era uma escolhida também, que o Senhor, que eu precisava muito de Deus e abandonar tudo e de uma transformação completa. Ali um outro rapaz que era meu cliente, inclusive, eu tinha um salão de beleza
e que foi mais uma restituição de Deus que Deus fez na minha vida, mas isso é um outro testemunho. É muito longa também a história, não quero me estender muito aqui. E esse rapaz, ele falou, olha, eu tô indo numa igreja onde a minha irmã vai, foi ela que me convidou, e a vida dela tá uma bênção hoje, e a minha vida também tá sendo mudada, tá sendo transformada, eu tô gostando de ir lá. Ele era um novo convertido que estava se apaixonando por Jesus, e eu já conhecia Jesus. Então eu me deu muita saudade daquelas palavras dele ali. Eu estava passando por um período muito difícil, estava muito atribulada por causa daquele relacionamento. E Deus usou a vida daquele rapaz e me convidou para ir na igreja dele. E por incrível que pareça, a igreja dele era quase do lado da minha casa, onde eu estava morando naquela época. E eu tinha passado na frente dessa igreja, Deus me tocou de entrar nessa igreja, e era exatamente, eu até comentei com ele, falei, olha, eu acho que é a igreja onde eu passei lá na frente esses dias. E quando eu fui lá, eu fiquei abismada, fiquei surpresa, porque eu falei, olha, realmente Deus, Ele ama as nossas vidas, assim, Ele tem um propósito. E eu fui, naquele dia, eu começou o meu processo de libertação, né? Eu creio, assim, que a gente, ali foi o grosso que eu falo, assim, porque todos os dias nós temos coisas para nos libertar, né? Nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. Então, nós temos antepassados, nós temos nossos avós, bisavós, tataravós, e Satanás, ele vem lutando com todas as forças para nos destruir, né? Todos os filhos de Deus, as criaturas de Deus, ele trabalha para isso. Então, já vem ali desde muito tempo, de muitos anos, Satanás agindo nas nossas vidas. Então, nós temos muitas coisas sempre para nos libertar, estar sondando nossos corações diante de Deus, para a gente ver o que a gente precisa melhorar todos os dias. A gente nunca vai estar 100%. Então, o nosso processo de libertação, eu creio que ele dura todo o tempo que nós estivermos aqui na Terra. Nós não podemos perder tempo com outras coisas, né? E pedir realmente para que Deus venha estar nos aperfeiçoando cada vez mais, para que a gente possa ter essa vida de plenitude com Cristo, onde a Bíblia nos fala, onde a Palavra de Deus nos promete que Ele tem essa vida de abundância, e é uma vida de abundância não somente financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida plena em Deus. Tenho muitas coisas ainda para ser transformado, mas Deus já fez muitas coisas, e isso partiu de uma atitude, de um desejo, mas de uma decisão, onde eu quis realmente Jesus, e a partir daquele momento eu abandonei todas as práticas do passado, o pecado, clamei muito ao Senhor. No início foi muito difícil, foi a base de muita oração, jejum. Eu aprendi a jejuar nessa igreja, eu participava servindo nos encontros com Deus, e realmente ali eu creio que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu não queria mais o pecado, eu queria realmente viver para Jesus, mas eu achava que o meu ministério eu já tinha perdido, que as promessas de Deus eu já tinha perdido. E foi quando Deus começou a restaurar minha vida, minha família, meus filhos. E eu tive um tempo, nesse tempo eu creio que eu fiquei sozinha, não tinha relacionamento com homens, com ninguém, com homem nenhum. Eu tinha um relacionamento somente com Cristo, e eu casei com Jesus, né? Nessa época Deus começou a me levantar no ministério, na igreja. Eu fazia muitas coisas, e o Senhor falou para mim que eu era uma intercessora. Deus, Ele elevou de nível a minha vida de oração. Eu aprendi, Deus me tornou uma mulher de oração, e eu não esperava, porque eu não via essa capacidade em mim. Eu acredito que nem exista mesmo, mas o Senhor é aquele que Ele nos alinha
ao seu propósito, aquilo que Ele tem para nós, nas nossas vidas, e toda a capacidade é dele, vem dele, tudo que Ele faz, né, é para glória e honra do nome dele. Então, foi um período muito bom, onde Deus foi trazendo ali os meus filhos de volta. Eu levava os meus filhos novamente na igreja, sozinha, mas eu comecei a me fortalecer em Deus. E eu não pensava em casamento, porque, né, eu já tinha sofrido muito na minha vida sentimental. Claro que muitas coisas eram por minha causa mesmo, e das coisas que eu tinha vivido e que Satanás também tinha feito, mas eu percebia que era uma área da minha vida que eu achava que não ia talvez haver uma restituição, uma das áreas da minha vida que eu não via, ainda que pelos olhos da fé, eu não conseguia ver algo assim realmente restaurador nessa parte da minha vida. Então ainda tinha esse vazio ali e eu não estava procurando ninguém. Foi quando eu fiz uma oração e eu acho tão linda a forma de Deus agir, porque Ele é muito gentil e Ele espera aquilo que nós esperamos também dentro do nosso coração. Ele não é um Deus que Ele impõe as coisas e Ele fala, não vai ser do meu jeito. Não é assim. Ele respeita os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas decisões. Quando a gente se alinha com Deus, Ele sempre também está muito alinhado conosco. Nós nos tornamos um só, como a palavra de Deus fala, né? E foi uma oração que eu fiz numa noite, e eu estava muito feliz realmente de estar fazendo a obra de Deus. Era meu sonho que estava se realizando ali, começando. E eu falei para Deus, eu me sinto muito privilegiada de servir a Deus, porque da onde o Senhor me tirou para eu estar servindo na casa de Deus, onde eu estou hoje, é outro fator que realmente me emociona muito, me deixa muito feliz. Eu choro de alegria, porque eu era uma improvável, era como se não era para eu estar ali, mas Jesus olhou para mim e disse, eu quero que você esteja aqui, você é minha. E ali eu falei para Deus, eu estou muito feliz com o Senhor, Pai, eu estou muito feliz. Eu quero ficar só com o Senhor. Para mim, se eu tiver que ficar sozinha com o Senhor, somente com Deus a vida toda, sem homem nenhum, não tem problema. Eu entrego a minha sexualidade para o Senhor, eu entrego a minha vida mais ainda. E eu quero continuar assim, porque estou muito feliz. Eu aprendi a ser feliz sem precisar de ninguém, sem homem nenhum. Deus restaurou a minha vida de uma forma que eu não precisava, né? Eu já estava plena em Deus, assim, e eu falei para Deus, mas o Senhor sabe do sonho, do desejo que eu tenho de ter um casamento feliz com um homem de Deus, com um homem que vá comigo para a igreja, que ame a Deus mais do que a mim mesma, um homem que ame fazer a obra de Deus e que faça a obra de Deus do meu lado, de ter uma família alicerçada, de ter um esposo. Mas se o Senhor não tiver isso para mim, se não for de Deus, eu não quero, Senhor. Eu fui bem clara com Deus. E amém, e fui dormir. E nessa noite eu tive um sonho com um rapaz da igreja que eu frequentava, e Deus já havia falado comigo que eu ia ficar surpresa, mas eu não imaginava que fosse isso. E nesse sonho a gente já estava junto, a gente já estava muito feliz. E era um rapaz que eu jamais, assim, eu não olhava mais para homem nenhum. Graças a Deus o Senhor nessa parte já tinha me libertado, eu não sentia mais desejo por homens, né? Essa área foi uma área que, glória a Deus, realmente o Senhor transformou na minha vida, porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade. A imoralidade sexual era um pecado recorrente na minha vida sempre.
E nessa época Deus realmente tirou totalmente o desejo, eu acredito que de tanto eu clamar, de tanto eu orar e os jejuns, né? Que a palavra de Deus fala que tem castas de demônios que só sai com jejum e oração. E eu entrei no período quando eu voltei para Cristo, mesmo que na época que eu voltei eu ainda estava cometendo alguns pecados, eu decidi que eu queria Jesus. Então não importava que mesmo que eu tivesse ainda pecando, eu queria ser liberta e eu não tinha mais vergonha de estar na presença de Deus. Na igreja onde eu fui também, a pastora, os pastores, os líderes me receberam muito bem. Era uma igreja pequena, mas foi a única igreja que a pastora me olhou de uma forma diferente. Ela me olhou como filha, ela me olhou como eu seria lá na frente. Ela não me viu como eu era, né? Porque eu já tinha frequentado algumas igrejas antes e as pessoas me viam como se eu fosse uma pessoa, né? Como uma mulher do mundo. Talvez com receio ali por causa dos maridos, né? E essa pastora, ela não me viu dessa forma. Ela e a minha líder na época, ela simplesmente me amou, né? Era o amor de Deus ali, e eu fui tocada pelo Espírito Santo. E eu comecei a servir o Senhor de todo o meu coração. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ter homem nenhum, até porque eu já tinha sofrido tanto na minha vida sentimental. Eu não estava atrás de casamento, eu não estava orando, eu estava casada com Jesus e feliz com Ele. Eu conheci muito mais a fundo, eu tinha intimidade com o Espírito Santo e era maravilhoso, é maravilhoso até hoje, para a glória e honra de Jesus Cristo. E eu sonhei com esse rapaz. Eu nunca olhei com outros olhos para esse rapaz, nem para nenhum outro homem. Assim, eu já havia purificado meu coração. E eu passei esse rapaz, ele começou a frequentar a minha célula. Eu já era líder de célula e ele morava na rua da minha casa, e ele começou a frequentar a minha casa. E eu comecei a sonhar com ele mais vezes. E no último sonho, Deus me deu uma certeza tão grande, porque ele me beijava. E depois, quando ele se aproximou de mim, porque eu fui conversar com os meus pastores, com a minha líder, e eu falei: olha, eu não entendo o que está acontecendo. E ela falou assim: olha, Sheila, se realmente for de Deus, Ele vai se aproximar de você, não faça nada, né? Não vá atrás dele. Eu falei: jamais eu iria, porque eu nem o conheço, né? Não iria mesmo. E esse rapaz, ele começou a me procurar. E no dia que ele veio conversar comigo, nós começamos a conversar às 7 horas da noite. Nós ficamos pelo WhatsApp até às 4 horas da manhã conversando. E ali nós falamos das coisas do Senhor, nós falamos, eu falei dos sonhos que eu tinha tido, e ele me falou de alguns sonhos que ele tinha de casamento e tal, e a gente viu que as nossas ideias batiam muito, e tanto que a gente fluiu a conversa, e a gente ficou até às 4 horas da manhã conversando. E ele me convidou, e os meus filhos tinham ido viajar naquele dia, era dia 26 de dezembro de 2019, e eu tava me sentindo muito sozinha naquele dia, porque era Natal. Eles tinham passado o Natal comigo, dia 25, ia ter o Ano Novo e tal, eu ia passar o Ano Novo sozinha. E eu realmente me senti sozinha, porque quando os meus filhos estavam juntos, eu não percebia que eu estava só, né? Sem um companheiro, sem um esposo. Mas eu tinha essa dor dentro de mim, né? Eu sentia essa tristeza sempre. Eu não era uma mulher completa, totalmente feliz, porque eu queria. Eu era completa em Deus, mas eu tinha esse sonho. Era um sonho. Eu creio que cada um tem um sonho. Se o teu sonho não é ter um companheiro, uma companheira, não é se casar,
Você pode ser completo em Deus. Não é porque você não tem um esposo, uma esposa, ou a pessoa que se separou, divorciada, viúva, não tem uma pessoa que não é completa. Eu não me sentia completa porque eu tinha esse sonho, eu queria viver isso, ter alguém do meu lado, fazer a obra de Deus junto com uma pessoa que fizesse junto comigo, né? E foi assim que Deus fez, ele foi se aproximando, e aí ele me convidou já nessa conversa pra gente sair no outro dia e tal, e conversarmos assim. E foi quando aconteceu o primeiro beijo, e foi exatamente como no sonho, e exatamente no mesmo lugar, o ambiente onde nós estávamos, assim. Então ali pra mim foi mais do que uma confirmação de Deus, que era de Deus realmente, porque se Deus não tivesse falado comigo tantas vezes, tivesse confirmado, eu não teria me casado sem a direção de Deus, porque, né, o primeiro casamento e várias outras coisas que eu já tinha feito na minha vida foi sem direção de Deus, e eu sempre acabava dando errado, quebrando a cara mesmo, porque eu não tinha direção de Deus. Então eu já tinha aprendido a buscar primeiro o que Deus tinha para mim, porque depois disso nunca mais nada deu errado, graças a Deus, porque hoje eu sou dirigida pelo Espírito Santo e é Ele que dirige a minha vida, a minha história. E ali nós nos aproximamos e nós nos casamos. Ele me pediu em casamento e era realmente da vontade de Deus, e foi tudo maravilhoso, foi tudo muito lindo, assim, porque eu comecei a viver um sonho ali, né? Não esperava, assim. Foi muito, muito bom, não tinha nada errado, todas as coisas foram se encaixando, ele com os meus filhos, tudo aconteceu, os tempos, as coisas que estavam acontecendo naqueles momentos, foi muito especial. Só que depois de 3 meses, mais ou menos, que nós nos havíamos nos casado, nós tivemos uma discussão e ele acabou saindo de casa e voltando para casa da mãe. E eu pensei, meu Deus, eu não entendo, né? Desabou assim já logo no começo. A gente acabou de casar e não faz nem 6 meses, a gente já tá separado. E ali a gente discutiu, e uma semana depois a gente conversou com os pastores, né? A gente frequentava a mesma igreja, eram os mesmos líderes, e eles chamaram a gente para conversar, e ele voltou para casa uma semana depois. E ali, mais ou menos, mais alguns meses depois, ele saiu de casa novamente pela segunda vez, voltou para casa da mãe, mas ali ele já ficou 40 dias fora de casa. Quando ele saiu pela porta, eu fiquei com muita raiva e eu falei, meu Deus, né? Esse homem é um homem muito imaturo, como que Deus permitiu eu viver isso e tal? E quando ele saiu pela porta, o Senhor falou para mim, perdoa ele, porque eu tenho um propósito na vida de vocês, eu tenho restauração. E ali eu comecei a buscar muito o Senhor, Deus começou a falar muito comigo, né? Eu já entrei em propósito de jejum e oração. Naquela vez que ele tinha, naquela primeira semana também, eu já tinha ficado em oração. No início eu não estava entendendo muito bem, e dessa vez o Senhor tocou nele, e ele também fez esses 40 dias de jejum, onde o Espírito Santo constrangeu ele e falou com ele, e ele me pediu perdão e voltou para casa. Mais alguns meses depois, pela terceira vez, esse meu esposo sai de casa novamente, dizendo que não me amava mais desde da primeira vez, da segunda vez que ele tinha saído,
ele já falava para mim que ele tinha se enganado, que achava que não era bem aquilo que ele pensava, e ele me tratava com muita indiferença. Assim, eu sentia que é como se ele não amasse, mas eu acredito também que ele foi muito machucado no passado, viveu, né, algumas coisas também que a gente precisa ver a pessoa como uma alma, né, e ver que o nosso esposo, o nosso cônjuge, pessoas, a gente precisa ver que ela tem um passado, né, que Satanás também, ele é astuto e ele quer destruir, roubar, matar e destruir. Então a gente precisa ser usado como restauradores, né? E ali Deus tocou nele, ele tinha voltado para casa e saiu novamente. Quando ele saiu, ele disse: eu não amo você. Ele falou várias palavras para mim que na hora me feriram, mas o Senhor foi me sustentando e o Senhor foi falando comigo. O Senhor falava para mim: fica tranquila, porque ele vai haver um pedido de perdão. E tudo isso, aí nessa terceira vez, Deus usou muitas pessoas e profetas, e teve uma moça que me marcou muito, que Deus usou, e o Senhor falou para mim que era para testemunho. O Senhor falou assim: é para testemunho. E como eu já estava alicerçada no Senhor, nessa época eu já estava muito firme com o Senhor, aquilo que eu havia pedido há anos atrás, que Deus me firmasse, que eu fosse constante. Deus já tinha feito, Deus já tinha realizado isso na minha vida. Até isso o Senhor restituiu, porque Ele me fez forte, Ele me fez uma mulher de oração, que nem eu. Hoje eu olho, eu falo: meu Deus, mas esse é o verdadeiro propósito que Deus tem na nossa vida, que a gente não enxerga quando a gente não busca Deus, quando a gente está no mundo, a gente não vê isso, a gente não consegue enxergar. E é só dar um passo, gente, é só dar um passo. Se hoje você tem passado por algumas dificuldades, tem vivido uma vida amargurada, uma vida destruída, não perca tempo, se entrega, é uma oração. Deus está na tua frente, Ele está à sua frente, é só você falar com Ele. Não precisa você ir na igreja, até a igreja, precisa, porque lá você vai aprender a palavra de Deus, vai ter comunhão com os irmãos, eles vão te ajudar. Mas eu falo para você, você pode se ajoelhar onde você estiver, não tem onde ajoelhar, não tem problema, fala: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos, Jesus, vem aqui, eu quero me libertar de todas as outras coisas, eu quero que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida, me transforma. Deus vai ouvir a tua oração, peça perdão, se arrependa dos teus pecados. Eu falava para Deus: Deus, eu não quero mais pecar, Deus, eu não quero mais cair nesse pecado, o Senhor me libertou. Então, nesse momento que meu esposo saiu de casa, eu já estava muito mais forte e alicerçada no Senhor. Deus transformou uma menina drogada, totalmente problemática, em uma mulher de oração, em uma esposa fiel. Eu ali buscava pelo meu esposo e falava: Senhor, tem misericórdia. Ele começou a colocar nas redes sociais que estava solteiro e procurar outras mulheres. Eu falava: Senhor, tem misericórdia da minha casa, não deixe isso acontecer, guarda o meu casamento, guarda o meu esposo. Senhor, ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus, tem misericórdia dele, perdoa os pecados dele, Senhor. Deus colocou um amor no meu coração pelo meu esposo, como de uma alma. Deus tinha colocado muito amor no meu coração por almas, por pessoas. E eu falava: Deus, faz a tua vontade, Senhor, na vida dele, na minha vida. E ele me pediu perdão, voltou para casa, Deus restituiu. Nós fomos viajar juntos. Eu tinha ficado muito ferida com aquela situação toda, mas o Senhor foi curando aos poucos. Eu pedia sempre para que Deus não deixasse ficar nenhuma mágoa no meu coração, porque a mágoa também destrói, a falta de perdão. E eu falava assim: por mais que ele tenha voltado, e às vezes a gente acha que quando o marido volta para casa, né, quando há restituição, que a restauração é ali, quando a pessoa volta para casa, e não é. A restauração é gradativa, ela leva tempo,
né? Nós geramos a restauração na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, do nosso esposo. E foi uma gestação, né? Ali, ele ficou, na terceira vez que ele saiu de casa, ele ficou... eu não me lembro se foi 30 dias ou 50 dias. E ele, pela quarta vez, novamente, depois de um tempo, ele saiu de casa de novo. E dessa vez foi a vez mais difícil, porque eu pensei, meu Deus, agora eu acho que não tem saída mesmo, eu acho que nosso casamento acabou mesmo, eu acho que não tem mais volta. Eu fiquei com muita tristeza no meu coração, e eu pensava, não, agora eu não vou orar mais, eu vou me valorizar como mulher, porque eu tinha aprendido também a me valorizar como mulher, não ficar com qualquer homem que quisesse me usar ou ter um relacionamento abusivo. Eu já estava liberta nessa questão também. O Senhor eu entendi que eu precisava me amar como pessoa. Então eu falei, não, agora eu não vou nem orar mais. Mas quando eu pensava em não orar, eu já estava orando, né? Todas as vezes que eu ia orar por mim, por outras questões, Deus trazia ali. E eu sou muito obediente ao Espírito Santo, e tudo que ele colocava na minha boca eu orava. Mas nessa época aí, Deus não usou mais ninguém para falar comigo, não teve mais nenhum profeta, nenhuma revelação. Então Deus me fez entender. Nessa época foi uma época muito onde o meu nível espiritual aumentou muito, porque eu entendi que muitas coisas que a gente não vê é pela fé, que a gente não entende, e primeiramente a gente precisa entender qual é a verdadeira vontade de Deus e entregar para Deus, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E foi muito difícil, mas eu entreguei para Deus verdadeiramente, se fosse da vontade de Deus dele restaurar, e se não fosse da vontade de Deus restaurar, se o testemunho fosse outro, eu estava disposta. Eu falei, Senhor, eu te amo mais, o Senhor sabe disso, e faça a tua vontade, não a minha, porque a minha pode estar errada. E eu entreguei ali para Deus. Eu falava, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não deem os frutos, né, não dá um mantimento, eu ainda assim me alegrarei em Ti. E nessa época também foi um período que o Senhor me ensinou a ser feliz, independente das circunstâncias, e louvá-lo, essa verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Eu entendi que independente das circunstâncias, eu posso estar alegre no Senhor, independente de qualquer coisa. Deus me fez uma mulher feliz de verdade, no momento mais difícil, de pior dor, numa das piores dores da minha vida, que era aquela decepção. E eu pensava, ao mesmo tempo, Satanás vinha e colocava na minha mente, mas eu orei, Senhor, eu orei tanto, eu não casei dirigida pela emoção ou porque eu estava com desejo. Não, Senhor, eu orei, eu pedi direção, o Senhor confirmou. O Senhor não é Deus de confusão, né? Não faz sentido eu ter acabado de casar e tudo isso está acontecendo agora para chegar e eu morrer na praia e a gente se separar. E depois disso, depois que ele saiu de casa, ele ficou 4 meses fora de casa. Mas o Senhor, em todas essas vezes que meu esposo saiu de casa, Deus não permitiu que ele saísse da igreja. E eu creio que foi o que sustentou tudo isso, foi através das minhas orações. E eu falava para ele, Deus, não deixa ele cair, que o Senhor tenha misericórdia dele, guarda ele, envia os teus anjos, acampa os teus anjos ao redor do meu marido, coloca muralha de fogo à sua frente, à sua retaguarda. Eu repreendia todos os demônios, eu estava jejuando, orando, desde a hora que eu acordava até a hora de dormir, na madrugada. Deus me acorda até hoje, na madrugada. E eu clamava ao Senhor para que Deus guardasse, para que Deus cumprisse o propósito.
E nisso tudo, quando acontece essas circunstâncias ao nosso redor, Deus está nos moldando, nos tratando, nos fortalecendo. E Deus me fortaleceu muito, muito nesse período e me fez enxergar, inclusive, quem eu era, minha verdadeira identidade em Cristo. Essa era eu de verdade, né? Porque quando a gente nasce, você tem um propósito. Aquela que a gente era no passado, antes de conhecer Cristo, uma pessoa sem Deus, ela não tem uma identidade, né? Então, assim, a nossa verdadeira identidade está em Cristo. E nesse período todo eu entendi, Deus foi algo que eu pedi para Deus entender quem eu era em Jesus, para que eu pudesse ser completamente transformada. O maior desejo do meu coração até hoje sempre foi a transformação minha, dos meus filhos, da minha parentela, sempre buscando, né, a vontade de Deus. E o meu esposo também foi tratado de tal forma que o Senhor, eu tive uma fé na palavra de Deus. Eu tive uma fé naquilo que o Senhor tinha me prometido, que era a plenitude de Deus na minha vida, e sem Ele ou com Ele, eu acreditava que eu iria viver o melhor, que Deus tinha um propósito na minha vida e que ia se cumprir com o esposo, sem esposo, independente de qualquer coisa, eu iria ser usado para ganhar almas. Que esse é o verdadeiro desejo do meu coração, de fazer a vontade de Deus, que é a gente alcançar outras pessoas e fazer com que essas outras pessoas conheçam a Cristo como nós conhecemos, para que essas pessoas sejam libertas, saradas, curadas, transformadas e salvas, né? A salvação, o objetivo certo é a salvação. Então eu estava mais preocupada com isso, estava mais preocupada com aquilo que Deus se preocupava, com as coisas de Deus, do que comigo mesma, ou um casamento, ou aquilo que eu tinha que viver. E nesse momento eu entendi que eu era muito mais do que aquilo que eu imaginava, que Deus me fez, me criou para ser dessa forma, para ser uma filha de Deus. Então, hoje eu vivo um casamento abençoado, restaurado, nós adoramos a Deus juntos. Meu esposo nunca saiu da igreja. Foi um período muito difícil, porque eu via ele na igreja, né? E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser, né? A partir de agora, se a gente ficar separado, uma hora ou outra ele vai aparecer com outra pessoa na igreja, vai casar de novo. E eu não quero mais casamento, porque daí, né, eu já tinha todo aquele passado da vida sentimental, que nunca tinha dado certo, daí que eu não ia querer mais ninguém mesmo, e era um caso perdido, eu ia ficar só com Jesus. E eu pensei, eu não vou aguentar, porque eu vou ver ele com alguém, e eu vou estar sozinha, e eu não quero ficar com uma pessoa só para dar o troco, sei lá, não tenho esse sentimento de vingança, né, dentro do meu coração, de justiça própria. Não quero, Senhor, não quero fazer nada que desagrade o Senhor, o teu nome. E ali o nome do Senhor foi glorificado, porque quando meu esposo voltou, ele nunca mais voltou atrás. E hoje aquele esposo que não queria responsabilidade nenhuma em casa, de pagar conta, hoje é ele que paga todas as contas da casa. Ele está firme no Senhor, de um rapaz que não honrava a esposa, não honrava o casamento, ele não tinha uma vida intensa de oração. Hoje ele se transformou num intercessor, um homem de oração. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer para você, seja um exemplo, seja firme, seja forte, não pare, não desista. Vale a pena servir o Senhor. Hoje meu esposo, ele cuida de outros homens, ele evangeliza, ele fala do Senhor, e ele fala que Deus restaura casamento, ele é usado para restaurar casamento, nós somos usados para restaurar casamentos, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que a gente vá. A gente, pela misericórdia do Senhor, a gente é usado por Deus em várias outras questões, familiar, com filhos e tudo. Os meus filhos todos estão servindo ao Senhor, glória a Deus, eles são uma bênção, né? E quem quiser também conhecer mais da minha história, o meu Instagram, eu vou deixar aqui
na descrição do vídeo. Vocês vão ver lá que Deus restaurou também, inclusive a minha vida profissional, porque naquela época que eu me afastei de Jesus, eu perdi tudo, perdi o salão, eu perdi, né? Eu não tinha estudo, irmãos, porque Satanás destruiu a minha vida de um jeito, e da onde eu vim, eu era realmente uma improvável, eu não tinha cabeça para estudar. Na época eu só queria, né, as coisas do mundo, e isso prejudicou muito. Mas Deus, Ele é tão fiel, tão justo, santo, poderoso, maravilhoso, que Ele, tudo aquilo que Satanás destruiu durante 10, 20, 30, 50, 100 anos, o Senhor pode restituir em um dia, e basta você se entregar. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Eu espero fazer outros vídeos para contar alguns outros testemunhos, algumas partes, assim. Vocês vão ver lá no meu Instagram que hoje eu sou terapeuta capilar, eu faço biomedicina, eu não tinha estudo. Deus permitiu eu, além de terminar os meus estudos, eu faço faculdade, eu faço teologia pela segunda vez, para glória e honra de Jesus Cristo. Estou concluindo o curso de teologia, porque eu amo a palavra do Senhor, e com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Eu amo Jesus, gente, eu amo Jesus, de verdade, porque o que Ele fez na minha vida, o que Ele pode fazer na sua, é algo tão grande, tão inesperado. Então, Deus, eu falo que Deus, Ele sempre surpreende. Ele sempre faz, Ele é um Deus grande, Ele faz algo muito maior do que a gente possa imaginar. A palavra dele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe você, teu lar, tua família. Clame, jejue, ore, leia a palavra, se encha do Espírito Santo. Busque, não tenha vergonha de abrir teu coração para Deus. Ele é teu Pai e Ele te escolheu. Amém? Fica com Ele. Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.